Bom, coube para mim a difícil tarefa de falar depois de Felipe dos Anjos, mas queria lembrar vocês também que isso aqui são experimentações, né? É um começo de uma conversa. Eu acho que daqui a gente tem muitos caminhos para seguir, para continuar conversando. E o caminho que eu decidi trilhar com vocês hoje é um caminho mais prático, pastoral, para nós aqui, líderes religiosos, que seja como pastor, como líder de pequeno grupo, como ministro, como líder de pequeno grupo, sei lá, você que tem alguma posição de liderança que está exercendo, que está falando, que tem gente te procurando, como essa teologia sacrificial que a gente tem estabelecida hoje e que funciona hoje, quais são as consequências dela para a nossa pastoralidade, para a nossa prática ministerial? Bom, a primeira grande consequência dessa teologia sacrificial aqui que eu coloquei é que a gente acaba tendo uma imagem de Deus distorcida. Depois ali de Santo Anselmo, Deus começa a ser reconhecido de outras formas. E aqui eu trouxe uma citação para vocês, eu vou ler, do Richard Hornell, do Reynold Blank, no livro dele, A Face Mais Íntima de Deus. E ele diz assim: Deus não quer ser conhecido nem como um juiz vingador, nem como um legislador e punidor, nem como um imperador. Tampouco ele insiste em ser venerado como soberano de poder absoluto, do que seus súditos exigem satisfação e sacrifícios humilhantes. Bom, e eu acredito que depois de Anselmo, Deus passa a ser reconhecido nessas figuras. Deus passa a ser o juiz, Deus passa a ser o legislador, o juiz vingador, aquele que vigia e espera para te punir severamente. E ainda hoje a gente consegue encontrar essas imagens de Deus dentro das nossas igrejas, dentro das nossas teologias. Não me faltariam exemplos de pastores que tratam Deus nesse lugar. E aí, quais consequências pastorais a gente precisa lidar? Quais consequências a gente tem dessa imagem distorcida de Deus? A gente tem, primeiro, medo de Deus. É muito comum para quem já trabalhou com ministério infantil as crianças terem medo de Deus, porque Deus é pintado como esse juiz, como esse homem mau que espera um erro seu para te crucificar, para te sacrificar. Então, esse medo gera um pavor e mais tarde esse medo pode até gerar um possível afastamento, uma possível repulsa sobre Deus. Exatamente, Reynold Blank. E também gera, e aqui é bastante atenção para essa palavra, porque ela vai voltar diversas vezes, culpa. Essa ideia de Deus gera culpa. Bom, e aí cabe a nós aqui ficar tentando fazer um trabalho para desfazer nas pessoas essa imagem que elas têm de Deus, e aí isso a gente gasta muita energia, muito trabalho para fazer com que as pessoas entendam que Deus não é um juiz punidor, mas um pai amoroso, e como a gente consegue construir isso. E eu acredito que essa teologia sacrificial traz para a gente como consequência essa imagem de Deus. Segundo, essa teologia legitima a violência. E que tipo de violência ela legitima? E para isso eu quero trazer também uma outra citação do Blank, que ele diz assim: o mecanismo de projeção permite também o descarregamento de eventuais complexos de culpa dos sacrificadores. Ele, além disso, possibilita a repressão da conscientização das verdadeiras causas da violência. Os violentos ficam de consciência tranquila, porque são convencidos de agir como instrumentos de Deus. Desse modo, ficam dispensados de buscar a raiz da violência em si mesmo. O que ele está dizendo aqui é do mecanismo que o René Girard vai chamar de bode expiatório. Isso significa o quê? Que o violento, o pastor, vamos trazer aqui para a nossa realidade, tem em si um desejo de violência, ele tem em si um ímpeto violento, e aí, quando ele vê a irmã da igreja dele engravidando antes do casamento, ele encontra nela um bode expiatório para deixar fluir essa violência, passar por ele essa violência, atingindo ela.
Mas na consciência dele, ele está fazendo isso porque ele a ama. Então ele não tem nenhuma culpa de ser violento, ele não tem nenhuma culpa de trazer essa mulher para o palco da igreja, expor ela à vergonha, deixar ela de banco, como faziam antigamente, ainda fazem em algumas igrejas, porque na cabeça dele, ele está sendo um instrumento de Deus para o arrependimento dessa mulher. E aqui a gente poderia trazer tantas outras violências, uma recentemente de um namorado de uma cantora gospel que expôs diversos áudios dela dizendo, eu estou fazendo isso porque eu te amo. E aí ele passa ileso, porque realmente as pessoas olhavam para isso e falavam, ele ama ela e ele está expondo ela dessa maneira, a essa violência, a esse linchamento virtual, porque ele está querendo que ela mude, ele está querendo gerar uma transformação. Então, aqui a violência é uma necessidade do violento, mas ela também é um método de correção. E essa ideia de Jesus sendo sacrifício traz para a gente a ideia de que se Deus foi violento a ponto de matar o seu próprio filho, eu também posso ser violento ao corrigir o meu irmão, ao corrigir a minha irmã, ao corrigir a menina aqui da igreja, ao corrigir o menino aqui da igreja. E a gente sabe que essa violência acaba sendo uma violência político-religiosa e ela tem certamente alvos fáceis e alvos que são representados na sociedade como possíveis alvos de violência. Vai cair sobre os LGBTs, vai cair sobre as mulheres, vai cair sobre os negros, essa pecha de ser alvo dessas violências. Bom, e aí quais são as consequências pastorais dessa legitimação de violência? Primeiro, essa de exposição de pessoas, a gente então não tem receio nenhum de expor pessoas à vergonha. A gente acaba criando teologias violentas, e aqui teologias de controle. É óbvio que essas coisas não... Eu e o dos Anjos conversávamos hoje à tarde, que essas coisas não foram criadas de repente, ou sem querer, as pessoas perceberam que elas criaram um sistema tão perfeito, onde ela te fala que você é doente, faz você se sentir doente, você adoece e mais tarde ela vai oferecer o remédio para a doença que ela disse que você tinha. Então, não é por acaso que essas coisas, que esse sistema é criado. Então, esse sistema visa um controle de corpos, pessoas que, aqui mais uma vez aparece a culpa, pessoas culpadas, onde você tem um pastor que está oferecendo a maneira dela se dela deixar de sentir essa culpa, ela expiar essa culpa, quem dá isso para ela é o pastor. E aqui um exemplo clássico disso que a gente tem visto hoje, dá com pau no nosso Instagram, é pastor abrindo caixinha no Instagram, pergunte ao pastor, e a pessoa vai lá para ele e fala assim, pastor, eu posso morar sozinho? Pastor, eu posso ir no show tal? Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso me tatuar? Eu posso sair com os meus amigos num bar? Então, as pessoas vivem... O pastor tem essas pessoas na mão porque ele construiu uma teologia de controle tão grande, e aqui mais uma vez uma teologia de culpa tão grande que as pessoas basicamente precisam da autorização dele para viverem. E aí, essa palavra culpa, ela vai aparecendo, essa repetição desse afeto, desse sentimento culpa, ela vai se movendo, ela vai se estruturando, e ela acaba criando dentro do cristianismo uma cultura. O cristianismo hoje, é impossível você falar de cristianismo hoje sem você falar de culpa. É impossível você tratar de cristianismo hoje sem tratar de culpa. Então, nós que crescemos em igreja cristã, que chegamos na igreja cristã, ou que meramente crescemos num país cristão, precisamos lidar com culpa, precisamos lidar com essa consciência, porque isso se tornou uma cultura. E dentro dessa cultura existem alguns estudiosos. E o Jean Delamel é um cara que vai estudar essa questão, ele vai estudar principalmente ali no século XIII ao XIX, onde começa muito forte a questão das penitências na Igreja Católica, onde se começa a estruturar
uma ideia de culpa, uma ideia de inferno muito presente. Ele vai tentar entender como essa cultura, como isso foi se estruturando para hoje a gente viver numa sociedade que basicamente convive diariamente com a culpa cristã. Bom, e para isso eu trouxe mais uma citação, e eu quero ler para vocês. É uma citação que ele cita em um dos seus artigos. Implica o exercício da volta do pensamento para dentro de si. Mesmo objetivando a expiação, a vigilância de si por si mesmo, a culpabilização, a mortificação, olha essa citação que é importante, tem que doer para purificar. Tudo tem que ser vasculhado, os movimentos do espírito, os pensamentos, sentimentos, lembranças e os movimentos da matéria, as ações e tentações e intenções. De onde vem essa citação? Essa citação vem do livro que os padres usavam era um livro que era como proceder dentro de um confessionário. O que você precisava fazer dentro de um confessionário E ali eles usavam bastante os 7 pecados capitais. Você chegava no confessionário e falava, padre, eu pequei porque eu cometi luxúria. Então, esse livro ensinava o padre como ele deveria tratar o seu pecado. Então, ele vai dizer o seguinte, você vai precisar orar no mínimo 1 hora por dia a respeito do seu pecado, para cada pecado 1 hora por dia. E enquanto você orar, você tem que estar com a consciência no inferno. Você tem que estar pensando nas punições severas que aconteciam no inferno. Você tem que estar pensando no que vai te acontecer no inferno. Você tem que estar pensando no sofrimento que você vai passar, para que isso, dentro da sua cabeça, te leve a sentir culpa. Então, quando você sentiu culpa, é um sinal do seu arrependimento. E aí, esse arrependimento precisa gerar em você um pavor do inferno para que você não volte a cometer esse pecado. É mais ou menos aquele sistema, e isso vai se repetindo ao longo do tempo, acho que ele vai se atualizando, e eu comentei com o Felipe daquele filme Laranja Mecânica, não sei quantos já assistiram, mas existe uma cena que, para deixar um menino violento menos violento, ele é exposto por muitas horas a cenas de extrema violência. E aquilo vai entrando na mente dele até que ele deixe de ser violento. Então, era mais ou menos o mesmo processo. Você vai dedicar 1 hora pensando no que vai te acontecer por ter cometido esse pecado. E aqui é interessante porque nesse artigo, eu posso até compartilhar esse artigo com vocês depois, a pessoa vai trazendo textos dos padres dizendo do período de catequização do Brasil. E como o uso de imagens aumentou exponencialmente as conversões. Porque o padre chegava aqui e falava do inferno para o índio, e o índio não tinha essa materialidade. Então, quando as imagens começaram a aparecer dos humanos no inferno, sendo torturados pelos demônios com lança, e aí, por exemplo, o demônio da luxúria, torturando a pessoa, jogando moedas nela, enfiando espada. E dentro desse tema de dinheiro, os índios entravam em desespero. E mesmo eles passavam a madrugada indo até o padre se confessar e pedir perdão. Bom, e isso a gente está falando do século XIII até o século XIX. Como isso se atualiza para o nosso tempo? É possível ver nas nossas igrejas hoje, esse modelo de operação? Hoje, na igreja do meu bisavô, ele ainda trabalhava dessa forma. Ele expunha imagens do inferno, expunha vídeos das pessoas sofrendo, e depois dizia, quem quer se converter, quem não quer ir para lá, quem quer ir para o céu. Mas eu acredito que, de lá para cá, isso foi sendo atualizado, e a gente vê essa mesma mentalidade coletiva culpada, esse mesmo método de operação no nosso tempo. E aqui eu, rapidamente, só para pincelar, eu acredito que os desdobramentos do fundamentalismo vêm para nós como um modelo que traz o inferno como horizonte infernal, como destino, mas a gente não tem mais os 7 pecados capitais, a gente tem as pautas morais,
A gente tem as pautas principalmente sexuais, que vão trazendo para a gente nesse lugar do você vai para o inferno é o seu destino. Tema isso. E aqui eu poderia também trazer diversos vídeos de pastores dizendo que não vale nada. Você dá o pão para a pessoa se no final ela está indo para o inferno do mesmo jeito. Não vale nada. Ah, legal que o gay está indo na igreja, ele vai para o inferno do mesmo jeito. O quanto essa imagem do inferno, esse horizonte infernal, continua ainda dentro da nossa teologia, pautando e introjetando culpa dentro daqueles que participam dessas reuniões. Bom, e para terminar, eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma pergunta elementar e para a gente discutir agora. Como dizer para as pessoas não sentirem culpa se tudo o que nós pregamos é que Deus, o próprio Deus, morreu por culpa delas? E assim eu termino a minha fala e agora a gente abre aí para as nossas ressonâncias, a gente tem um período e quem vai conduzir a gente nisso é o Davi.